Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni e o papo deste vídeo aqui vai ser o resumo semanal. Vamos falar sobre como é que tá os ativos, como é que estão, né, os ativos macro, para você que aloca recurso tanto em índice como em dólar, tá? E também em ações, por que não? Eu vou comentar sobre commodities, vou começar inclusive com um gráfico e até passo para vocês o gráfico do minério de ferro. A gente vai falar sobre minério de ferro, petróleo, DXY, dólar mundo, né? S&P, tá? Aí a gente viaja para emergentes, mercados emergentes, como que o Brasil pode performar e como que os emergentes vão performar essa semana, segundo a minha opinião. E aí o foco acaba sendo no final do vídeo, Ibovespa, ciclo e pontos, dólar, ciclo e pontos. Ponto final, pessoal. Comento também sobre a nossa taxa de juros, faltou colocar aqui, mas durante o vídeo eu também acoplo ela para vocês, porque é sim um motivo de bastante volatilidade. Nossa curva de juros deve abrir a semana até desestressando. E até vou falar que pode ser o único alento dentro dos ativos de risco semana que vem, as small caps. Mas isso mais pro fim do vídeo. Bom, começamos com minério, pessoal. É o mais perigoso dentro das commodities. Por que é o mais perigoso? Porque teve a narrativa mais forte de novembro para cá, tá? Então, minério de ferro, quem acompanha aqui o canal sabe que meu preço-alvo, né, o maior preço possível para tonelada, tá entre 130 e 139, tá? Começando por 127, que é móvel, né, que é o VWAP. Então, tocou no VWAP, pessoal, esse gráfico mensal, semanal, foram basicamente 1, 2, 3, 4 semanas de toque. Na quinta, estamos cedendo, tá? Então, minério de ferro, naturalmente, pessoal, não é aqui uma reversão. Não, vamos ceder, retrair até os 113,55. Eu tenho um alvo ali. Seria natural de se esperar, tá? Errei. A semana vira, tá? Para onde vai o minério? 139, 133, tá? Essa faixa, pessoal, não vai mais do que isso. Então, para você que está posicionado no setor, eu venho falando isso na Rádio TC, que, olha, aperta o seu stop. Você que está comprado, né? Aperta seu stop, vai subindo seu stop. Por quê? A narrativa foi muito mais forte do que os dados, tá? Então, é de se enxugar, naturalmente se enxugar esse tipo de ativo que foi muito especulativo nesse último trimestre, né? O reaquecimento chinês está acontecendo, mas está acontecendo pela parte de serviços, tá? Não tanto ali pela balança, né, de importações, tá? de commodities. Então, sim, uma aceleração na importação, sim, mas nada comparado a níveis pré-pandemia, por exemplo. Então, é natural, pré-pandemia, perdão, né, pós ali 2020, março, quando a China conseguiu em primeira mão, né, domar a Covid naquele momento, foi o país mais rápido a entrar e mais rápido a sair. Depois ela mergulhou em uma crise que foi 2021, né, não conseguiu mais conter. Mas em 2020 ele teve um fluxo bem importante, tá, que não se repete em 2023. Tá? Então é natural que os preços deem uma acalmada. Eu tenho máxima em 139, 133, tá, e mínima em 88,15 e 81,70. Tá? Esses dois pontos verdes aí são máximas e mínimas para o ano. Estamos mais próximos da máxima. A sexta-feira teve dados fortes de trabalho norte-americano, que fizeram com que o dólar se fortalecesse perante outras moedas. DXY para cima, commodities para baixo. A gente abre a semana assim. Então tomem cuidado, não é uma reversão de tendência de baixa, mas pode ser uma semana ruim, que comece ruim para as commodities, assim como fechou na sexta-feira. Tá? Não só o petróleo vai mal, mas também o minério não deve ajudar muito, tá, nos próximos dias, tá? A não ser que haja uma reversão, tá? Algum dado seja divulgado e o dólar se enfraqueça e o trade de China volte com mais força, tá? Se voltar, pessoal, não tenho muito combustível além do 133 até o 139. Então tá perto do fim, beleza? Não vejo esse ano aqui como um ano de commodities. Vejo um ano de bons dividendos no setor e de estabilização de preços. A mínima de 2022, 2021, máxima aqui está sendo feita agora. A gente vai ficar entre esses dois parâmetros no minério, 88, 81, 130, 133, 127, como já bateu. Beleza? Então tomem cuidado. O trade foi. Agora o mercado deve esperar mais dados e fazer rotação. Tá? Essa rotação, o que me parece aqui em ações americanas. Tá? Petróleo, pessoal. O petróleo frustrou, então eu estou errando aqui o petróleo, né? Não é de hoje. Eu achava que ele não ia ficar abaixo dos 84. Tá fechou a semana no 79. Tá? Então, petróleo, eu coloco os dois retângulos em vermelho aqui para dizer para vocês que são as faixas de preço ruins. Tá?
faixas de preços ruins para nós emergentes, abaixo dos 80 que exportamos, começa a ficar bem diferente do que foi 2020, diferente do que foi 2021 e diferente do que foi 2022. Tá? Então tá abaixo. Então os lucros das empresas devem cair e nós temos no Brasil um juro real muito forte, o que pressiona o dólar para baixo. Então para as exportadoras, tá? Principalmente de minério de petróleo, exportadoras de maneira geral, pessoal, tendem a ter os termos de troca piorado. Tá? Então o câmbio para baixo e o preço da commodity também com deflação. Isso ajuda quem, pessoal? Isso ajuda só um, né? Tio Sam. Então, os Estados Unidos nunca perde, né? Então, o preço do petróleo caindo é importante para a inflação americana. Minério, apesar da subida, tendo uma deflaçãozinha importante, embora os Estados Unidos não seja igual à China, né? Não está ali muito conectada com o industrial, né? É mais serviço. China também está vindo forte com serviços, na minha opinião. Essa deve ser a mudança da década passada, do crescimento da década passada chinês para esse, mais focado ali em consumo, serviço. Por isso que minério de ferro não é uma tese tão interessante. Cobre é diferente por causa de carro elétrico, essas coisas todas. Transição energética, usa muito. Tá? Agora, minério de ferro, que é infraestrutura, construção civil, por hora, tá? Vejo um ano um pouco mais difícil. Mais para frente, se nós tivermos essa multiglobalização acontecendo, né? Mais países trazendo para si os seus territórios, né? Industrializações de indústrias importantes, como de chips, por exemplo, bom, aí nós teremos de novo, tá, muito utilização, né, de muito cimento, muito minério, para de novo remontar parques industriais, cada país ali tentando trazer para si algumas indústrias para não depender de importação. Isso pode acontecer, mas acho que vai ser lento, porque está todo mundo preocupado com inflação. Tá? Então, enquanto a inflação é um tema do Ocidente muito forte e a China está mais focada em crescimento de serviços, por exemplo, tá? Ou pelo menos está reportando isso, ora, não vejo a tese do minério muito agradável. Tá? Pelo menos estabilização é o que eu espero, por isso que eu falei. Muita especulação no minério. O petróleo não, tem um problema de oferta, mas o que me parece é que o Putin está aceitando colocar o petróleo dele a 20, 30 dólares mais barato do que o negociado, por exemplo, no Ocidente, e ganhou o mercado, obviamente, da Índia e da China. Então, a Índia está refinando o petróleo russo, China me parece que é a mesma coisa, tá? E revendendo esse petróleo a um preço mais baixo. Então, me parece que a Ásia está ali sendo abastecida pela Rússia. Isso traz uma deflação muito forte para o petróleo. Tá? Por enquanto, a Rússia está achando isso o máximo. E quem perde, né, é a própria OPEP, né, que não consegue mais controlar o preço do petróleo por corte de produção. Por isso que talvez eles mudem a tática, né? Talvez a OPEP abaixe o preço eles, né? Para tentar competir com esse petróleo russo. Algo até dinamicamente falando, né? Parecido com 2014, quando o xisto americano invadiu o mercado. Né? Então é um excesso de oferta por hora subsidiada aí por um petróleo russo mais barato. Tá? Então o petróleo é uma dinâmica muito difícil, mas está caindo, pessoal. O que, para mim, abaixo dos 80 dólares, nós voltaríamos, tá, a preços ali de 2021. Tá? 2021 o petróleo estava ali entre 75 e 65. Então estamos próximos de caminhar para essas precificações, tá, de 2021. Qual a diferença aqui, pessoal? 2021 nós tivemos o dólar aqui no país a 5,70, PEC dos precatórios. Tá? Eu acredito, né, inclusive trazendo o gráfico do dólar aqui, nós tivemos aqui, ó, o dólar em 2021, tá, a 5, fechando o ano a 5,70. Teve uma super alta aqui, ó. Esse foi o ano do câmbio em 2021. Tá? Por causa da PEC. Então, apesar do petróleo ter caído, a gente teve essa parte aí do câmbio ter ajudado as exportadoras bastante. Esse trade de exportação e também nos fundamentos, tá? 2023 eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos na parte do câmbio, pessoal. Então, se eu errar no petróleo, ele não subir, não bater lá os 111, 102, ele deve ficar nesse marasmo aí, dos 65 aos 80, dos 80 aos 88 não está conseguindo sobreviver. Então é importante ver que o petróleo está frustrando. Não sei até quando o Putin vai subsidiar esse preço de petróleo muito abaixo. Tá? Segundo aí os podcasts que eu tenho ouvido aí, entre 15 a 30 dólares mais baixo. Tá? Então fica difícil realmente acreditar aqui numa reprecificação do petróleo para cima enquanto tiver essa dinâmica russa no mercado. Tá? Petróleo para baixo, minério de ferro realizando. Tá? A gente vai
para sexta-feira, com um dia muito forte do dólar, porque o payroll o mercado esperava 100, 190, 150, 200 mil vagas e veio 500 mil vagas criadas. Tá? Aí o dólar deu uma sobrevida, não vejo como uma sobrevida muito, muito longa, vai me surpreender se ele romper aqui os 103,94, tá? Mas é uma semana que começa com o dólar forte, pessoal, commodities em baixa e o mercado peitando Powell. Então, qual é a alocação de recurso mais óbvia aqui? Commodities em queda, tá? Crescimento econômico ainda aquecido nos Estados Unidos, pelo menos a parte de trabalho, né? É S&P, pessoal. Então, o S&P, para mim, caso ele volte aos 4.000, aos 3.900, ele, na minha opinião, tem total chance aqui de bater pelo menos nos 4.223. Então, se janeiro foi uma alocação de recurso muito de emergente, fevereiro me parece ser S&P, parece ser stocks nos Estados Unidos. Tá? Não muito bonds, porque a curva de juros realmente ficou pressionada depois de um resultado de trabalho tão forte. Então, equities. Acaba sendo ainda equities. Ações a única fuga aí para fevereiro, com o dólar subindo. Pessoal, ouro já apanhou, commodities estão apanhando. Então, por hora, vejo que o S&P é o menos afetado pelas condições macroeconômicas atuais, de deflação. Tá? E de só fortalecimento da sua moeda, mas depois de meses de queda. Tá? Então, o S&P me parece ali a melhor, caso caia, vai ser a queda oportunidade. Commodities, minério de ferro se cair, não necessariamente oportunidade, e o petróleo realmente não dá o ar das graças. Quando eu venho para o mercado emergente, tá? Eu pego aqui o principal ETF, né, o EEM, né, do MSCI Emerging Markets. Olha, eu não acho que nós batemos, né, porque o Brasil está envolvido aqui, batemos na máxima do ano. Tá? Então, Emerging Markets, para mim, o mercado de equities, caso caia, também é oportunidade. Até mais do que o S&P. Tá? Até mais do que o S&P. Então, eu estou monitorando esse ETF aqui nos 38,74, 38,7 e também nos 34,98, 33,86. Tá? Pois eu acho que a gente vai buscar esse VWAP esse ano aqui. 44,60, 47,33. Vai depender de uma estabilização das commodities, tá? E também de dados fracos econômicos americanos a seguir. Tá? Mais algum outro dado fraco para bater nesse dólar que está subindo, tá? E para bater também, principalmente no dólar que está subindo. Tá? Mas no mercado emergente, olhando para a alocação de recurso, commodities é um trade de dividendos para esse ano, assim como foi ano passado, mas acabou subindo por causa da crise Rússia e Ucrânia, na minha opinião. Esse ano aqui é dividendos mesmo, não para ganho de capital. E eu tô de olho em small caps, pessoal. É small caps que eu acho que vão dar o ar da graça, inclusive em fevereiro. Tá? Se tem alguém que pode segurar o Ibovespa, é small caps. Não vejo aí Petro e Vale conseguindo segurar. Tá? Quem sabe eu esteja enganado, a gente segure com Petro e Vale, que é bacana, mas bancos e small caps tendem a ser a âncora nossa desse mês de fevereiro, com o dólar ganhando força, tá? A economia americana ainda muito pujante. Tá? No Ibovespa, tá? Eu saí do Emerging Markets, falei dos pontos. Tá? Para o Ibovespa, pessoal, é a faixa de Gaza, entre aspas, nossas aqui, está dos 114,725, 111,250, 111,280, até, tá? Os 101, 180, 102,915. Aqui o equilíbrio é muito grande. O vendedor tem um argumento ótimo, fiscal abandonado, sem perspectiva, inflação ainda muito alta, taxa de juros nas alturas, juro real nas alturas. Bom, não vai dar certo, é insustentável o cenário atual. E bom argumento. Comprador também, valuation no chão, reabertura da China, eu quero emergente. Manda bala, tá muito barato o Ibovespa. Então, me parece que a treta existe, tá? É fato, não é Bruno achando, é um fato. E a disputa vai ser muito boa entre os dois extremos. Chegou nos 111,250, 114,725, vai aparecer comprador pra caramba, tá? E o desequilíbrio vai aparecer vendedor pra caramba. E o desequilíbrio comprador só vai existir se houver vento a favor. Então, petróleo subir, minério subir, política, algum tipo de arcabouço fiscal, reforma tributária, etc. Não aconteceu recentemente. O minério esvaziou a alta, o petróleo continuou caindo, tá? E notícias de Brasília também de neutra para negativa. Assim, não tivemos nada, nenhum tipo de fato.
E a entrevista do Lula foi ruim, então acho que não teve ali, nenhum bombeiro apareceu, estavam nem aí, então o mercado caiu, certo? Os emergentes também caíram com sexta-feira depois do payroll, porque o dólar ficou forte. Foi um movimento emergente, né? Vocês olharam aqui, puderam acompanhar no próprio Emerging Markets aqui, todo mundo, né, de certa maneira, caiu na sexta-feira principalmente. Tá? Então eu espero mais queda, só que a queda ainda tem um bom argumento para se comprar. Tá? Não agora. Então a gente está em 108,645 no Ibovespa. Difícil imaginar que a gente vai segurar. Tá? Mas é um bom argumento, é um bom suporte para baixo. Temos o 106,435. Tá? E aí os principais guardiões aqui dessa tese ainda de emergência para esse primeiro trimestre. 102,915, 101,180. Pessoal, o meu cenário, eu sempre comentava com vocês, eu achava que sim, a gente viria aqui para os 123,500. Mas confesso, sem petróleo na jogada, sem o petróleo dar o ar da graça, eu vou vazar desse cenário. Tá? Para mim não temos essa estrutura. Né? O minério de ferro foi responsável pela altinha aqui, junto com algumas small caps. Tá? Precisávamos do petróleo agora, junto com as small caps. Então, small caps é a constante na minha conta aqui para 2023. Tá? Mas sem o petróleo e agora o minério realizando, a gente tende a voltar, pessoal, se continuar com queda do petróleo e minério, tende a voltar para 102,915, 101,180. Tá? É difícil eu imaginar que a gente vai para o 118 e depois para o 123. Tá? Repetindo aí os movimentos das outras PECs, inclusive. Tá? Nas outras nós tivemos a ajuda de commodities. Agora a gente só está com o minério e ele vai entrar em fevereiro aqui, um mês que naturalmente uma realização pode acontecer. Depois de 3 meses de alta, novembro, dezembro, janeiro. Beleza? Eu coloquei aqui o mesmo gráfico, tá? Mas o gráfico que eu quero trazer para vocês, pessoal, é o contexto do Ibovespa, que eu vou rapidinho aqui buscar ele, e aí eu acabo esse vídeo, porque senão ele fica muito longo. Que é esse contexto aqui, tá? Então o vídeo tá ficando com 17 minutos já, beleza? Esse vídeo aqui é o que norteia e tem norteado desde o segundo semestre de 2021, quando nós começamos a ter juro subindo muito forte e a expectativa de um juro real logo à frente. Tá? Então, pessoal, o que nós fizemos lá de 2010 a 2016? Tá? Eu acredito que o ciclo de negócios, o ciclo econômico, tá? O que nós fizemos, aspas, o que o mundo passou de 2010 a 2016 está se repetindo pós-supercrise 2008 e 2020. A gente tende a ter esse esfriamento das condições financeiras, um aperto das condições financeiras, tá? Um baixo crescimento. E nesse novo evento, pós-2020, nós temos inflação no mundo desenvolvido também. Então a gente tem que olhar para a política monetária também na gringa, não só para nós. Tá? Então eu vejo que dólar para baixo, ancorado por uma política forte ainda de juro real, e bolsa também lateral para baixo. Esse deve ser o ano de 2023. Esse primeiro tri, que a expectativa minha era que a gente beliscasse, tá? Os 122, 123 aqui, depois voltasse a cair. Tá? Então a mesma linha horizontal que eu tracei lá, que eu poderia ter traçado, né, lá em 2012, e que formou essas 3 bolinhas aqui, esses 3 fundos em 2013, 14, 15 e mesmo em 16, mas aí nós passamos 1, 2, 3 meses, né? 1, 2, 3 meses abaixo, depois já se recuperamos forte, tá? A mesma linha está sendo traçada aqui nos 102, né? Por aqui, né? Nos 98, 102, não sei. Mesma linha, pessoal. Tá? Então, por mais que a gente belisque durante o ano de 2023, 2024, não sei quanto que vai durar esse marasmo da bolsa. Tá? Por mais que a gente belisque, como beliscou lá em 2012, 13 e 15, né? Por mais que a gente belisque abaixo dessa linha preta aqui, que hoje está nos 102 e alguma coisinha ali, dos 98 aos 102, ali eu quero acumular ativos para o longo prazo, principalmente small caps, tá? E eu quero ficar de olho no ciclo de negócios visando commodities. Tá? Sempre que o Ibovespa, então, bater nessa linha preta aqui minha atual, e eu vou olhar para ciclo de commodities. O juro real nem preciso olhar, porque toda semana eu fico sabendo, né? Mas eu vou querer, de fato, constante, olhar para as small caps, que estão super amassadas, tentar achar algum valor ali para o médio e longo prazo. E no mundo dos bancos e commodities, né, do Ibovespa, bancão também olhar para eles com carinho, principalmente na parte análise técnica, tá? Porque os fundamentos mudam muito pouco. E commodities, olhar para o ciclo de commodities. Quando a gente bater aqui
tá? Em algum momento no futuro, nas bolinhas aqui, embaixo da linha horizontal, ou seja, embaixo da linha horizontal, quando a gente bater e tiver inflação no mundo controlada e commodities virando para cima, pessoal, vai ser o 2016. Vai ser esse momento aqui. E, na minha opinião, não estamos nesse momento e não estaremos em 2023. Tá? Difícil. Porque agora temos inflação no mundo e política monetária, apesar do Powell falar a palavra nimble, né, que é rápido, ser rápido, ora, ele não consegue ser tão rápido assim a ponto de estar subindo no primeiro semestre e estar cortando muito no segundo semestre. Primeiro tem uma recessão nesse meio aí. Tá? E eu acho que isso vai nos tomar a 2023. Seja estagflação, crescimento baixo com uma inflação alta, ou uma recessãozinha, deve tomar aí 2023 e o ouro acaba sendo a melhor performance, né? Alguns ativos relacionados a bonds em emergentes, né? Principalmente bonds, títulos emergentes, né? Porque a gente não sobe mais juros, não tem como subir mais juros. Então vejo esses ativos aí, ouro no primeiro semestre, talvez bonds no segundo, algo do tipo, tá? Mais difícil ainda acreditar que a gente tá em um ano em que a bolsa vai ser um 2016, vai fazer isso aqui, ó, pum, vai reverter. A gente tende a continuar respeitando essa linha de tendência de baixa, achando um fundo. Eu coloquei, fui bem agressivo, né? Seria mais ou menos aqui, ó, mais ou menos ter feito isso, né? Certo? Mais ou menos ter feito isso. Tá? Pode ser que o grande fundo referência vá ser feito, ou seja, esse de baixo. Mas eu não creio que vai ser muito distante dos 98 aos 89, por exemplo. Tá? Então, estou muito bem ancorado com essa expectativa, com esse viés, devido ao ciclo econômico, não é nem por gráfico, nada disso. Tá? E acho que muito do que aconteceu ali em 2011 para frente deve se repetir nesses próximos anos com o caviar. Nas bolsas gringas, esse movimento também vai acontecer, na minha opinião. Por quê? Porque dessa vez, diferentemente de 2011, temos inflação lá também. Então, as condições financeiras devem apertar lá, não só nos emergentes. Tá? Então, a gente deve ter bolsas performando de maneira lateral. E aí, traders ativos, né? Aqueles caras que compram suporte, vendem resistência, estratégia com opções, o holder, tentar comprar menos quando estiver no topo, perto da linha de tendência de baixa, pontilhar, tentar comprar mais quando estiver na linha horizontal preta ali, vai fazer a sua aposentadoria chegar mais cedo, vai fazer a sua rentabilidade aumentar. Então, o pessoal preguiça, eu acho que pelas condições macro dadas e geopolíticas, vão ser prejudicadas. Por isso que eu estou aqui no canal, por isso que eu estou lá no TC, tá? Porque por isso que eu não tenho nenhum tipo de preconceito entre trade e investimento, tem que ter os dois. Porque, pessoal, o doce de juro para baixo, quantitative easing, não. Agora é juros neutro ou juros real e quantitative tightening, né? Apertando, tá? Não vai ser brincadeira. Vai ter que realmente trabalhar bastante, tá? E sempre vamos ter no radar um CDI fuzilando qualquer tipo de retorno na renda variável. Bom, eu sou Bruno Mazzoni, pessoal, um grande abraço, ótimo domingão, hoje dia 5, tá? Então, esse vídeo aqui é para tentar nortear vocês aí durante a semana sobre as minhas expectativas. Eu não falei do dólar, né? Poxa, não falei do dólar, pessoal, vamos lá. Deixa eu falar do dólar aqui, então volta, temos o dólar. Bom, o dólar bateu no alvo, para quem acompanha, então vamos para o ciclo do dólar primeiro. Então o ciclo do dólar para mim, pessoal, é esse aqui, nós estamos entre 2016 e 2017, enquanto a bolsa está em 2013, 14, 15 talvez, o dólar já está em 2016 e 2017, porque a política monetária está parecida com o Dilma 2 ali dos 14,25 de juros, tá? Então estamos altos, então acho que a gente tende a fazer esse movimento no dólar, como fizemos lá em 2016 a 2018, tá? A gente está fazendo, obviamente, com uma volatilidade muito maior, né? Muito maior mesmo, né? Nossa Senhora. Então aqui o range de pontos era muito menor, né? A diferença entre mínimo e máximo era muito menor do que aqui. Acho que isso que gera frição, mas nosso câmbio está controlado devido aí à nossa taxa de juros, tá? Real, tá? Não adianta nada ter juros a 13 se a sua inflação é tipo a Argentina, 90. Não adianta. Tá? Então, o nosso juros está a 13,75, a nossa inflação hoje está a 6. O que eu vejo aqui? Continuo com viés de queda. Só vou mudar meu viés de alta, pessoal, quando ou a inflação subir e diminuir o juro real,
não valendo mais a pena aplicar em tesouro porque o valor, a renda real é pequena, diminuiu, ou juros cortar, que aí também o juro real cai. Então, o que me faz fortalecer o dólar é o juro real. E o juro real está nas alturas, então o dólar para baixo. Tá? Na minha opinião, temos agora o ano safra forte, né? Deve entrar dólar no país, então temos alguns vieses que me ajudam, né? Algumas condicionalidades aqui de tempo e espaço que me ajudam a colocar o dólar para baixo. Tá? Então vejo muita dificuldade aqui, tá? Muita mesmo, certo? Entre os 50 e 82,5 é o suportaço da semana. 50, 82,5, suportaço da semana. Alvo 5,318, tá? Se o DXY vir para cima, 5,318 é lá. Não tem jeito, pessoal. Não tem a resistência nenhuma nesse meio. Tiro porrada de bomba aqui. Agora, no médio prazo, tá? Vejo o DXY se enfraquecendo, possível recessão, Fed parando de subir juros, mantendo ou cortando. Então, no médio prazo, ou seja, 2023, por mais que volte aos 5,318, 4,826 aqui, se o Brasil fizer o mínimo, é onde ele deve chegar. Porque o Roberto Campos também falou que não vai cortar juros, tá? Pelo menos não nesse primeiro semestre. Tá? Então, vamos para os pontos. 58,2,5 é o grande guardião aqui das compras hoje, tá? Deixando um pouquinho de lado o protagonismo dos 510, tá? E 5,318, pessoal. Beleza? É lá. Se a gente fizer o dever de casa, tiver notícias positivas domésticas, boom, temos o dólar para baixo, tá? Temos o dólar para baixo ou estável, tá? Estável, a alvo continua sendo novamente 4,962 e depois o 4,826, tá? Aqui é o destino final do ano, tá? 4,826, tá? Com as condições dadas, beleza? E bom, fevereiro, pessoal, se tem alguma classe de ativo que tende a se dar bem, é small caps, mas aí depende de curva de juros. A curva de juros eu não falei também, putz, DI1F 25, o vídeo vai ficar gigantesco, DI1F 25, tá? Então curva de juros vai abrir a semana. No vídeo da Magalu, eu comentei para vocês, para mim tá no máximo do ano. Não passa dali, tá? Vamos ver se algum extintor aparece ou se de fato o mercado bate nessa curva de juros. Bateu na curva de juros, pessoal. O mundo vai estar um caos, commodities e dólar, tá? Mas a sua small cap vai perseverar. Então o small cap pode ser o salvador da pátria em fevereiro. Agora sim, um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.